Nós vamos ver no Evangelho de João, o Evangelho joanino, no capítulo 3, onde nós lemos no versículo 30 aqui, a partir do versículo 22, vamos ver o último testemunho de João Batista acerca de Jesus. E ele vai estar dizendo sobre Jesus como esposo, vai falar da supremacia de Jesus, vai falar sobre o Espírito Santo excelente e pleno que havia nele, e também falar sobre realmente a satisfação e o privilégio daquele que crê em Cristo. Esse é o testemunho de João. Nós vamos aqui ver, onde nós lemos no versículo 30, que é uma das pregações mais lindas e poderosas que João deixou, é como se fosse um legado. Aqui, esse testemunho e esse legado ecoa no nosso coração até hoje, tanto que o nosso coração fica tremendo de ouvir isso, esse testemunho tão lindo e essa pregação poderosa. Nós vamos entender que João, ele foi o precursor de Jesus, aquele que veio anunciar Jesus, preparar o caminho para o Messias. Ele que foi anunciado por Isaías, anunciado por Malaquias. João, um homem poderoso, o seu nascimento começou por um milagre. A sua mãe era estéril, a sua vida é um milagre. Quanto à sua infância, não sabemos muito, só sabemos aquilo que a palavra do Senhor vai dizer, que ele crescia e se fortalecia, ele se robustecia em espírito nos desertos. E até naquele momento ele não apareceu, somente ele apareceu no momento em que ele havia de manifestar-se a Israel. Ele foi consagrado desde o ventre, ele foi dedicado desde o ventre. O seu nascimento desde sempre foi algo que marcou um tempo, uma geração, uma era, e ele veio para estabelecer isso, de modo a pregar, ensinar e mostrar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor. Agora, aqui no capítulo 3, no Evangelho de João, no Evangelho joanino, João já é um profeta conhecido. Ele já não é mais criança, ele não está mais nos desertos, escondido. Agora ele continua no deserto, mas anunciando. O seu ministério já é poderoso, já é cheio de autoridade, já é cheio de unção, e ele está dando grandes frutos para o reino. E ele está vivendo exatamente o que Deus projetou que ele fosse. Porque uma coisa é Deus projetar coisas para nós, uma coisa é a gente abraçar os projetos do céu. Porque projeto Deus tem. A questão é que a gente tem que decidir viver os planos do Senhor. O povo sai do Egito com um projeto, com uma terra prometida, sim ou não? Mas teve um povo que não abraçou o projeto. Não adianta ter promessa e nem financiamento do céu, se eu não abraçar o projeto do Senhor na nossa vida. Se eu não entender aquilo que Ele tem para mim, e eu vou dizer para você, Deus tem propósitos poderosos projetados para a minha vida e para a sua vida. Deus tem propósitos projetados, grandiosos para a sua casa, para a sua posteridade, para a sua vida, para o seu ministério. O Senhor tem projetos poderosos para 2025, mas o Senhor está dizendo, eu preciso que alguém decida em viver os meus planos. Eu preciso que alguém decida comigo em viver tudo aquilo que eu tenho para liberar. Eu preciso que alguém viva os meus propósitos e respire isso com autoridade. Eu quero que alguém viva os meus propósitos. Eu quero ver se alguém aqui quer viver os propósitos de Deus. O Senhor está dizendo, eu tenho propósito, eu tenho coisas grandes, eu tenho projetos maravilhosos, eu tenho coisa para liberar, eu tenho coisa para cumprir. Mas o Senhor está dizendo, Ele está encontrando, Ele está procurando aqui, porque os olhos do Senhor procuram aqueles que adorem em espírito e em verdade. O coração que está dizendo, eis-me aqui, eu vou viver tudo aquilo que o céu tem para mim. Eu vou viver tudo aquilo que o céu tem para minha história. Eu vou viver tudo aquilo que o céu liberou sobre mim. Oh, Ramai Shei Deiko, Ramai Dehai. Agora, no final do ano, dia 28 de dezembro, teve um acontecimento muito inusitado. Um milionário super poderoso, ele foi passar um tempo numa praia indiana, e ele levou a sua Ferrari para andar nas areias ali da Índia, numa praia da Índia. Ele foi fazer um piquenique. Só que aconteceu algo muito inusitado. A Ferrari atolou na areia. Agora, a ajuda chegou.
E chegou de forma inusitada. Um fazendeiro local com uma carroça e 2 boi tirou a Ferrari conversível atolada da areia. A Ferrari, ela foi projetada para velocidade. Ela foi projetada não é para andar na areia. A Ferrari foi projetada para andar em estradas pavimentadas, em estradas e rodovias. É um carro de corrida. Este passeio na praia, um carro de 350 mil dólares, uma Ferrari de 560 cavalos, ela foi projetada não é para andar na areia. Certamente o fabricante dessa Ferrari nunca ia imaginar que alguém ia tentar correr nas areias da Índia com essa Ferrari. O motor trovejante, suas 6 marchas, seu motor potente, tudo aquilo que ela proporciona, o seu botão de controle ali de largada, as suas 6 marchas, tudo aquilo que ela tem para oferecer, a sua tração traseira, ela é preparada para velocidade, ela é preparada para arrancar, ela é preparada para viver isso, a velocidade de tudo aquilo que ela foi realmente preparada, forjada e criada para viver. Uma máquina espetacular e maravilhosa, uma máquina esplendorosa, mas que na areia não faria tudo aquilo que ela poderia fazer. Ela falhou ao andar em terrenos de areia. Ruth, o que você está querendo dizer com isso? Da mesma maneira que aconteceu com essa Ferrari, quando você e eu vivemos de forma a não viver os projetos e os propósitos de Deus, porque aqui João está vivendo os propósitos de Deus. Por isso que o ministério dele, a vida dele é próspera, abençoada. E ele tem autoridade no falar e as pessoas reconhecem a sua autoridade. Ele está vivendo os propósitos. Só que muitas vezes quando você e eu decidimos não viver os propósitos de Deus, os propósitos que o Criador fez, determinou e liberou sobre nós, o nosso fabricante, Deus. Quando nós escolhemos não viver os propósitos do fabricante, o que acontece, Ruth? Nós definhamos e atolamos como aquela Ferrari na areia. Temos a potência de um Deus que nos movimenta, mas muitas vezes escolhemos não viver os propósitos de Deus. E o que acontece com a gente, Ruth? Assim como a Ferrari em terrenos de areia, nós gememos e ficamos atolados, sem nos movimentarmos para um lado ou para o outro. Ficamos inertes, não saímos do lugar e não arrancamos em nada. Não conseguimos voar, não conseguimos atingir a velocidade no qual o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Não conseguimos florescer em todo o nosso potencial. Assim como o carro de corrida, essa Ferrari conversível, ela foi feita para velocidade, para estradas pavimentadas. Assim também eu, assim também você, nós fomos feitos para Deus e para os seus propósitos. Agora, olhe para a sua vida e responda para o teu coração. Quais as áreas da sua vida você não está conseguindo romper? Qual é a área da sua vida que você acelera e não sai do lugar? Parece que quanto mais você tenta se movimentar, mais você fica atolado, mais você fica definhando e inerte. Entra ano, sai ano e parece que é a mesma situação. Parece que são os mesmos problemas, é o mesmo choro recorrente, são as mesmas situações. E você até tem velocidade, você tem até potencial, mas você não consegue aplicar. Você ora, você jejua por essas causas, mas nada acontece. Isso é porque Deus te criou
para a estrada e você tem tentado andar na areia. Oh, Espírito Santo, pergunte para o Espírito Santo: Senhor, o que eu não estou fazendo que é para o Senhor, que o Senhor já mandou eu fazer? Qual é o teu propósito que eu ainda não estou cumprindo, Senhor? Por que eu não consigo romper em muitas áreas da minha vida? É um choro recorrente de todo dia. Por que? Pergunte agora para o Espírito Santo. Porque até o final da mensagem o Senhor vai esclarecer e elucidar isso na sua mente de uma forma tão poderosa que você vai sair daqui vivendo o sobrenatural de Deus e vivendo em outro nível mais elevado. Porque a proposta deste ano, o Senhor declarou no meu coração, eu quero profetizar na tua vida, é você ir para outro nível de tudo aquilo que você já viveu. O Senhor está dizendo: eu vou te elevar neste ano, eu vou te colocar em níveis que você nunca pisou. Mas entenda, você tem que se submeter a viver os propósitos do Senhor, mesmo que isso implique a você custar muita coisa de você. Mas você entender: Senhor, custe o que custar, eu vou obedecer tua vontade. Custa o que custar, eu vou cumprir o teu propósito. Custa o que custar, mesmo que tenha represália, mesmo que tenha apontamentos, mesmo que tenha um Herodes tentando me matar, eu vou continuar perseverando no teu propósito. Eu não vou recuar, eu não vou voltar para trás, mas eu vou avançar com velocidade. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. E João é essa potência. João dá a largada e vai, porque está cumprindo e está no centro da vontade do Senhor. Agora, João não viveria tudo isso, porque podemos ser até a Ferrari, cumprindo o propósito, mas João não viveria tudo o que estivesse vivendo. Ele não viveria tudo o que ele estava vivendo, se não fosse suas bases bem fundamentadas e as suas referências bem estabelecidas. Não adianta uma Ferrari com motor grandioso e potente se não saber para onde tu quer ir, se não tiver o combustível de referência bem fundamentada. Os seus pais, Zacarias e Isabel, um casal que viveu um dos desafios mais poderosos e ferrenhos também no Novo Testamento. Um casal que rompeu com suas dores. Pessoas que foram escolhidas por Deus para estabelecer um novo tempo e cumprimento de propósito. Naquele tempo, o Senhor os escolheu. Seu pai era sacerdote da ordem de Abias e servia no templo. A sua mãe Isabel era descendente direta do primeiro sacerdote que houve em Israel. O primeiro sacerdote chamado Arão, o irmão de Moisés. Vamos ver que não era somente isso que declarava tudo aquilo que eles eram, mas em Lucas, no capítulo 1, onde nós lemos, vai dizer que não era somente isso, mas os dois tinham uma conduta irrepreensível diante do Senhor. Os dois tinham uma conduta irrepreensível diante de Deus, obedeciam os preceitos do Senhor. A pergunta do céu para a nossa vida hoje é: eu já liberei e você já está entendendo que você tem que cumprir propósito? Do contrário, você vai querer tentar se movimentar em terreno de areia e vai atolar e não vai conseguir caminhar e cumprir o propósito. Mas a pergunta do céu para a tua vida hoje é: quais as referências que têm norteado tuas decisões e a tua vida hoje? Quais são as referências que estão determinando tuas reações, teu comportamento, tuas decisões e consequentemente determinando o teu destino? João começa a viver tudo isso, e o testemunho dele é para nós de uma forma tão poderosa, e isso ecoa no nosso coração. Só que João não viveria tudo isso se não fosse suas referências bem fundamentadas, porque precisamos de ter referências na nossa vida. Precisamos estabelecer referências, fundamentos, robustecer isso. Por que, Ruth? Quanto maior o que vai em cima, mais as bases têm que estar robustecidas.
Do contrário, é você construir em terreno de areia. Vem o vento, vem o vendaval. Da mesma forma que é tão fácil construir um castelo na areia, também é fácil derrubá-lo. Quais são as referências que tem norteado? Entenda, não tem como cumprir os propósitos de Deus na nossa vida se as nossas raízes referenciais estiverem adoecidas e comprometidas. As nossas raízes precisam ser tocadas, curadas e restauradas. As nossas raízes. Por que, Ruth, tu fala de nossas raízes? Porque todas as nossas dificuldades, sejam elas familiares, em todas as jurisdições que transitamos na nossa vida, seja ela familiar, seja ela emocional, psicológica, ministerial, profissional, todas as nossas dificuldades, onde nós transitamos, vem de um ciclo vicioso disfuncional, que reverbera a partir de uma referência mal estabelecida. Áreas travadas que não florescem. Eu tenho muita iniciativa, pouca acabativa. Medo de fracassar. Medo da opinião das pessoas. Medo de não conseguir. Palavras e crenças limitantes. É nessa hora que nós precisamos ressignificar as referências do que pensamos, do que fazemos, do que decidimos. Mas não somente isso, precisamos ressignificar para onde nós olhamos. A primeira coisa que observamos em João Batista, quando ele declara no versículo 30, é que ele tinha essas raízes muito bem fortalecidas, porque a sua identidade é curada. E ele vai dizer, a primeira coisa que observamos é que João, ele sabia exatamente quem ele era, mas sobretudo ele sabia quem ele não era. Ele vai dizer, quando ele é colocado contra a parede, e ele vai dizer e declarar com autoridade: eu testemunhei para vocês, eu não sou o Cristo, eu sou apenas uma voz, a voz que clama no deserto. Sou apenas o precursor, sou apenas uma voz. Minha identidade está bem fundamentada nas palavras lançadas pelo meu pai. Porque Zacarias, um homem que foi autor de uma música no Novo Testamento, na música de Zacarias, uma música de vitória, ele vai declarar dizendo: a você, menino, meu filho amado, você foi chamado por profeta do Deus Altíssimo. Você, meu filho amado, você vai adiante do Senhor. Você vai preparar o caminho do Senhor para promover a salvação para este tempo. Você, meu filho amado, você vai preparar o caminho para uma grande obra que acontecerá. Oh, o Senhor está dizendo: comece a mudar o teu olhar para as referências que te falam de Deus. Comece a mudar o teu olhar para as referências que te aproximam de Deus. Eu não sei quais são as vozes que você tem ouvido, mas quando João, ele é colocado contra a parede, suas referências vai gritar. Ele vai dizer: eu sei quem eu sou, porque eu sei o que eu estou vendo, eu sei as referências que eu estou tendo, e meu pai me falou, desde o ventre ele já declarou: eu não sou o Cristo, eu sei exatamente quem eu não sou, mas eu também sei quem eu sou, e eu sou uma voz que clama, eu sou uma voz que profetiza, eu sou uma voz que intercede, eu sou uma voz que declara, eu sou uma voz que transforma, eu sou uma voz, eu sou uma... O que é isso, Ruth? Você sabe o que é isso? Deus está levantando pessoas neste tempo para profetizar sobre teus filhos. Deus está levantando pessoas neste tempo que vai ser referência para a vida de alguém. Eu
quero profetizar que Zacarias serão levantados na tua vida. Zacarias serão levantados na tua história. De modo que quando você for cumprir os propósitos de Deus, alguém vai estar dizendo quem você é. Satanás diz aquilo que você não é, mas o Senhor está dizendo: eu vou levantar alguém que vai dizer quem você é. Ele vai falar aquilo que você é, e você vai caminhar em cima disso. O teu propósito vai estar bem fundamentado na referência daquele que levantou para profetizar bênção sobre a tua vida. Redai, sheiderai, kodai. Hei, ramai, dehai. Redai, sheide. Eu sinto o Senhor aqui. Eu sinto o Senhor aqui. Oh. Redai, que eu ramai, dehai, shedei, que eu ramai, dehai. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está mostrando Zacarias que ele já levantou na tua vida. Pessoas que você achava que não era nada. Por que ele está falando isso para mim? Ele enxerga aquilo que eu não vejo. Mas o Senhor está dizendo para você: esteja perto de pessoas que vê o que você não vê. Esteja perto de pessoas que enxergam o que você não enxerga. Porque essa pessoa está sendo usada por Deus para dizer aquilo que você é, para dizer aquilo que você tem para liberar, para dizer aquilo que você vai cumprir neste tempo. Aí nós chegamos aqui no versículo 30. E João está dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. Você sabe o que João está querendo dizer com isso? O Espírito Santo falou no meu coração. João está dizendo: Senhor, eu não quero ser o que eu quero ser. Eu quero ser o que o Senhor deseja que eu seja. Porque na nossa natureza nós queremos ser grandes. Na nossa natureza nós crescemos. Mas a natureza do céu é contramão daquilo que o mundo prega. Para tu crescer, tu tem que descer. Para tu ser, tu tem que renunciar. Porque a dinâmica do céu é diferente. A proposta do céu é diferente. O que João está dizendo é: eu sei que Deus me chamou para ser grande. O anjo Gabriel disse: ele será grande. Só que João sabe o lugar dele. Ele pode ser grande, mas não é maior que Cristo. Ei, João pode brilhar, mas quem manda o brilho é o sol da justiça. Ai, Ramaia, meu Deus. João está dizendo: eu quero ser exatamente aquilo que o Senhor quer que eu seja. Se eu sou a voz, o Senhor é o verbo. E o verbo é maior do que a voz, porque é o verbo que faz acontecer. Se eu sou aquele que clama, o Senhor é aquele que efetua. Se eu sou o vaso, Ele é o oleiro. Meu Deus. Se eu sou o profeta, Ele é aquele que me enviou. Não tenho mérito nenhum. Nessa vida eu não sou, mas eu confio no grande eu sou. É Ele que é Ele que pode, é Ele que faz, é Ele que efetua tudo. O que João está dizendo: eu não tenho mérito em nada. Não é sobre mim. Mas João, olha quantas pessoas tu batiza. Olha o quanto teu ministério é frutífero. Nada é sobre mim. Importa que eu diminua cada vez mais e apareça Ele, porque veio dEle, tudo é por Ele, tudo é pra Ele, tudo é por causa dEle. Dele é a origem, dEle é tudo. Dele é a origem, dEle é o destino, dEle é a estrada, dEle é o destino das as coisas. Veio dEle, por meio dEle nada se foi feito. Nada se foi feito. Misture isso com glória a Deus, com línguas estranhas. Fale com o Senhor, rendendo glória por tudo aquilo que Ele é. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Oh, Deus.
versículo 30, onde nós lemos: João reconhece o seu papel. E o papel de João, ele sabe exatamente quem ele é. Ele sabe que se quiser ser o que ele quer ser, ele não vai ser quem Deus chamou ele para ser. É exatamente aqui que nos perdemos. Por causa de nossas referências falidas, quebradas. Nós falhamos exatamente em cumprir este propósito de tentar, no mínimo tentar, descobrir quem somos nele e para que estamos aqui. Falhamos em discernir corretamente quem somos. Como, Ruth? Por aquilo que ouvimos. Referências que não é para ser fundamentadas na nossa vida. E isso vem e nos torna incapazes de discernir quem somos, o que tocamos, o que sonhamos e o que planejamos. Falhamos em discernir corretamente quem somos, e isso nos torna incapazes de saber quem Ele é. Muitas vezes sou exatamente aquilo que falaram quem eu sou. Muitas vezes as minhas atitudes, os meus movimentos e as áreas que eu transito, eu caminho em cima de palavras que me lançaram. Eu vivo pelas vias de decretos de maldição que me impuseram. E eu não consigo sair desses padrões. É por isso que entra ano e sai ano. Eu não consigo sair desse atolamento. Eu tenho velocidade, eu reconheço meu potencial, mas parece que nada flui. Porque há um padrão que vem sendo repetido de geração em geração. Seus avós eram assim, seus pais eram assim. Você está repetindo o mesmo padrão, e parece que seus filhos estão fadados a viver a mesma situação. Ruth, meus avós divorciaram, meus pais divorciaram, e parece que eu não fui feita e criada para ter um relacionamento feliz. Minha mãe depressiva, minha avó depressiva, e parece que eu também estou vivendo a mesma maldição. É porque o Senhor está dizendo: ressignifique suas referências hoje. A sua história não é determinada por pelas pessoas que vieram antes de você. Deus te chamou para quebrar padrões neste tempo. Padrões de maldição. Talvez você ouviu muita coisa ao teu respeito, mas deixa eu falar uma notícia para você. Essas coisas que falaram de referências que você tem como figura de autoridade ou figura de afeto na tua vida, talvez essas palavras ecoaram no teu coração e ecoam até hoje, mas foram palavras que nunca saíram da boca de Deus. Mas isso está como decreto na tua vida, e você fica dizendo para si mesmo: realmente eu não consigo, realmente não dá certo, realmente não dá. Quem disse que não dá? Suas referências. Porque você é movida por aquilo que você olha, por aquilo que você vê, pelos padrões que você já viveu até agora. Mas o Senhor está dizendo: neste ano eu estou levantando alguém que vai quebrar padrões de geração. Neste ano eu estou levantando alguém que vai quebrar padrões de geração maledicente, de maldição, de palavras que limitaram, de crenças limitantes. O Senhor está dizendo: não, hoje você vai olhar para as suas referências, vai ressignificar essas referências, e são as referências que vão falar exatamente aquilo que sai da boca de Deus. Se sai da boca de Deus, eu tomo posse. Se não é sobre mim, se não é de Deus, não é sobre mim. Eu fui chamada para viver o extraordinário. Eu fui chamada para ter uma família feliz. Eu fui chamada para viver a bondade do Senhor, e essa bondade me seguirá, e a bênção me seguirá, e tudo isso me acompanhará. Zacarias falou para João:
Você será usado, filho. Você será o precursor, o enviado, um profeta às nações. E talvez você fale: Ruth, eu não tive essa pessoa que falou isso para mim. Eu não tive essa pessoa que profetizou. Eu não tive essa pessoa que me apoiou e me encorajou como Zacarias. Se você está aqui hoje, você é fruto da oração de alguém. Você é fruto da intercessão de alguém. Você é fruto das palavras de bênção que alguém liberou sobre a tua vida. Porque Deus atende orações. O céu se movimenta pelo motor chamado oração. Então, se você está aqui é porque você é fruto e você é resultado da oração de alguém. Talvez alguém nunca externou para você: eu te chamei para ser profeta das nações, eu te chamei para ser profeta do Altíssimo. Talvez alguém nunca externou para você, mas eu tenho certeza que a oração dessa pessoa ecoa no céu, e aquilo que ecoa no céu também transborda no teu coração. Ah, meu Deus, porque mesmo ainda sem ninguém falar, você sonha com coisas grandes. Você sonha com projetos grandes. Quem colocou esse projeto aí? Quem colocou esse sonho aí? Pode ter certeza que não é fruto da tua mente criativa. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: é eu te mostrando exatamente onde eu quero te colocar. É eu te mostrando exatamente onde eu quero te colocar. É eu te colocando e estabelecendo minha vontade na tua vida. Então volte a sonhar, volte a acreditar, porque não vem de você. Aquele que efetua em nós tanto querer como efetuará, fará acontecer. Porque aquele que começou a grande obra fará terminar. Ele concluirá a boa obra na tua vida. Por isso hoje tu vai se posicionar com aquilo que sair da boca de Deus. Você não vai esperar ninguém te encorajar, porque o céu já fez isso para você. Ah, meu Deus, é por isso que hoje você vai se levantar com autoridade e dizer aquilo que Deus já liberou sobre você. Eu sou um profeta para este tempo. Eu sou uma voz que clama. Eu sou um agente de milagre neste tempo. Eu sou uma bênção, a minha família é uma bênção. Satanás, sai daqui, porque aqui não é teu lugar. Deus me deu por herança na cruz do Calvário. Ele conquistou por mim. Eu sou livre nele e nele tudo posso, porque ele me fortalece. O Senhor está dizendo: transite nas áreas da sua vida, declarando exatamente aquilo que o céu já declarou sobre a tua vida. Ruth, o que isso tem a ver? Eu já quero concluir e terminar, começar a concluir. Isso que é fazer ele crescer e você diminuir. Não estou entendendo, Ruth. Como assim? À medida que eu sou exatamente aquilo que ele quer para mim, à medida que eu decido viver como ele quer que eu vivo, eu destrono o meu coração, eu destrono o meu eu, e ele começa a crescer na minha vida. Quando você começa a agir como profeta, porque foi isso que ele declarou para você, quando você começa a ser aquilo que ele liberou, um profeta para este tempo, agente de milagre, filho, filha, quer mais título que o título de filho? Ele te chama de filho, ele te chama de filha. E você sendo filho, você sendo filha, você tem acesso a todas as coisas da casa do Pai. Só que você precisa acreditar nisso e tomar posse disso. E quando você começa a acreditar e tomar posse disso, ele vai crescendo em você, porque você vai sendo exatamente aquilo que ele projetou para você. Você vai vivendo exatamente aquilo que ele quer.
Isso é fazer ele crescer. Porque à medida que tu profetiza, ele confirma. À medida que tu declara, ele expulsa. À medida que tu fala, Satanás bate em retirada, porque o céu confirma aquilo que você fala. Ah, meu Deus. A minha vontade é parar. Muitas vezes é desistir. Muitas vezes é dizer, não quero mais. Aí o que acontece? O meu coração governa o trono, que não é para governar. Porque um coração que governa, um coração que determina, é um coração movido pelas circunstâncias. É um coração movido pelo ambiente. Tem como crescer, como Deus crescer em um ambiente que eu só olho e declaro somente o que eu vejo? Não. Porque Deus não te chamou para ser movimentado. Deus não te chamou para transitar pelo que tu vê. O justo viverá pela fé. É pela fé que você declara no vale de ossos secos, vai viver de novo. É pela fé que você declara doença incurável, você agora vai se submeter à vontade do Deus Todo-Poderoso. Porque no meu eu, no trono do meu coração, tem que governar aquilo que Ele mandou que eu seja. E Ele mandou eu profetizar. E quando eu sou aquilo que Ele quer que eu seja, Ele vai crescendo no ambiente, até aquele ambiente se transformar, até aquele ambiente mudar. Não ande pelo que vê, não fale aquilo que tu vê, mas fale aquilo que Deus já liberou. O que significa isso, Ruth? Sabe o que significa? Você olha para a enfermidade e ao invés de você colocar o teu coração como governo da tua história, você coloca Deus no teu coração e vai dizer, quer saber enfermidade? Ele é o Senhor que me sara. Quando vem a depressão, quando vem a afronta, ao invés de você colocar o teu coração governando tuas atitudes, você coloca Deus no trono do teu coração e vai dizer, quer saber? Não saí da minha mãe e não voltarei para lá. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. É isso que Ele chamou para ser. Não movida pelo cenário, mas movida por aquilo que Ele já liberou. Isso é profetizar. Guarde isso no seu coração. Se você não guardar nada da mensagem, guarde isso, por favor. Isso que é profetizar. Não é falar aquilo que eu vejo, não é falar aquilo que eu penso, não é falar a minha opinião, é falar daquela mesma circunstância, é falar daquele mesmo problema, não aquilo que eu acho, mas aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já decretou, aquilo que Deus já liberou, aquilo que Deus já conquistou, aquilo que Deus já falou. Isso é ser o que Ele quer. E quando eu sou aquilo que Ele quer que eu seja, Ele cresce. Ele cresce, Ele cresce, eu diminuo, porque não é mais feita a minha vontade, não é mais do meu jeito, é da vontade dEle. Porque do meu jeito eu chuto tudo, jogo tudo para o alto e digo, não quero mais, não aguento mais, quero divórcio, vou pedir demissão, eu não aguento mais. Mas agora você vai ser movida por aquilo que Ele disse e liberou sobre você. É por isso que um grande e ousado teólogo, ele falou há 500 anos atrás. Ele disse, a praga de nos submetermos a nosso próprio governo, nos leva diretamente à ruína. Declare hoje o governo dele sobre a tua vida. Declare hoje, Senhor, hoje eu estabeleço o teu governo no meu coração. Senhor, hoje eu estabeleço a tua vontade na minha vida. Eu não sou aquilo que as pessoas falaram que eu sou.
Eu não sou aquilo que eu entendo que eu sou. Eu sou exatamente aquilo que o céu projetou. Antes de eu estar aqui, o céu me financiou. Eu tenho financiamento do céu para estar aqui. O céu já financiou minha vitória através de Cristo na cruz. O céu já financiou a minha vitória, a minha libertação, a salvação da minha casa. O céu já financiou todas as coisas. Mas eu estabeleço no meu coração: o trono do meu coração é teu. O trono da minha vida é tua. Tudo é teu, tudo é do Senhor. Toma o teu lugar que é de direito. Oh. É você entender que na sua caminhada com Deus, você tem que trazer aquele que foi o terceiro item daquilo que a sunamita colocou e construiu no quartinho que ela deu para Eliseu. O terceiro item está lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 10. Uma cadeira. A cadeira representa a autoridade e renúncia. A autoridade de tudo aquilo que Ele é, e a renúncia de tudo aquilo que eu não quero ser, se não for da vontade dEle. Agora eu quero já concluir e terminar. Quando o filho da sunamita morre, aonde ela deixa o menino morto? Aonde? No quartinho onde tem a cadeira da autoridade e da renúncia. O que acontece depois com o filho morto? Ele ressuscita. Porque aonde tem a cadeira da autoridade, o governo está na mão dele. E não tem morte que venha interferir, não tem morte que venha barrar, não tem enfermidade que venha interferir, não tem nada que venha impedir, não tem demônio da treva que vai impedir, não tem nada que oponha à vontade de Deus. No lugar que tenha o trono que governa, o Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, o que era, o que é, o que há de ser, aquele que era, aquele que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquilo que Ele é, sobretudo, colocamos no controle do nosso coração. E eu quero declarar as áreas mortas de sua vida, aquilo que está morto na tua história, através daquilo que Ele cresce no trono do nosso coração, Ele vai começar a ressuscitar neste tempo. Deus está dizendo: eu vou estabelecer referência, mas também eu vou estabelecer um novo tempo de cura na tua história. Eu vou estabelecer um tempo de honra na tua vida. Eu vou movimentar algo poderoso. A tua posteridade viverá aquilo que o Senhor mandou. A tua posteridade, a tua casa, viverá as bênçãos do eterno, viverá tudo aquilo que o Senhor projetou. À medida que Ele cresce, você diminui, e à medida que Ele cresce, Ele vai fazendo milagre, Ele vai fazendo a obra acontecer, Ele vai movimentando, Ele vai financiando, Ele vai cumprindo a vontade dEle, o querer dEle. É tudo que vem dEle. E a dinâmica acontece, sabe o quê? A mesma que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 2, que tenhamos em nós o mesmo espírito, a mesma submissão que teve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe o que significa isso? Ele mesmo sendo Deus, não venceu como Deus, venceu como um homem cheio do Espírito Santo de Deus, pelo que Ele esvaziou-se completamente, até a forma de servo, e indo até a morte, obedeceu até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, colocando o seu nome acima de todo nome, pelo que toda língua confessará e todo joelho confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, para a glória